Em Piraquara, 19 horas, estamos chegando. Boa noite, senhoras e senhores. No ar, a partir de agora, o Piraquara, 19 horas, no Te Vejo Canal. O canal para você ficar sempre por dentro das principais notícias sobre Piraquara e a nossa região. No programa de hoje, muitas novidades. Tem estreia, tem a participação de Rafael Renan Braga Batista. Ele que é piraquarense, formado em Engenharia Civil pela PUC, trabalha na Prefeitura desde o ano de 2013, já foi secretário do Meio Ambiente, também secretário de Infraestrutura e atualmente é secretário de Desenvolvimento Urbano. Ele vai conversar conosco daqui a pouquinho sobre o plano diretor. Que raios é esse tal de plano diretor? A ideia é trazer informações sobre esse importante acontecimento para a nossa cidade. É uma oportunidade que nós temos de definir o futuro, o nosso futuro. Bem, além disso, você vai ouvir também Boletim Covid em Piraquara. A quantas anda o Covid, as contaminações e principalmente os recuperados. Sanepar estuda aumentar o rodízio, torná-lo mais rígido. Precisamos ficar atentos. Piraquara abre edital para a Lei Federal Aldir Blanc. Você vai saber o que muda nessa questão cultural. E chegamos ao fim. E para quem não conseguiu conferir a entrevista, quem não conseguir conferir a entrevista completa, vai poder acompanhar através do YouTube. Está chegando agora, portanto, o Piraquara 19 horas, num oferecimento de Conexão Shop e Zooplan Centro Médico Veterinário. A produção fica por conta da Vitral Produções e a Calandra Produção de Conteúdo. Bem, minha gente, hoje é dia 15 de setembro e é comemorado o Dia da Democracia, Dia Internacional da Democracia. A data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas e visa celebrar esse sistema que não é o melhor, mas talvez seja o menos pior, como dizem os entendidos, e que permite que todos os cidadãos possam ter pleno exercício dos seus direitos. E olha, mais uma semana que começa e parece que nós tivemos mais uma virada de tempo daquelas para deixar todo mundo confuso. Não é mesmo? Boa noite, Camille Cogos. Boa noite, pessoal que está acompanhando a live. Realmente, a gente teve aí um final de semana repleto de sol, muito calor, mas agora, essa semana, as temperaturas já mudam. De acordo com o CIMEPAR, as temperaturas devem ficar entre 8 e 29 graus ao longo da semana até a sexta-feira. E para sábado e domingo, há previsão de chuva, o que seria excelente para a gente, não é mesmo, Emerson? Sem dúvida, precisamos que chova. São Pedro, colabora São Pedro. Olha, aí mais um final de semana muito polêmico, muita gente nas ruas, muita aglomeração, muita gente, infelizmente, deixando de lado as máscaras e correndo um certo risco. Queremos saber, Camille, a quantas anda o placar do Covid em Piraquara, por favor. Exatamente, Emerson. A gente sempre começa pelo número de descartados, né? Então, até o momento, 1.845 casos já foram recuperados em Piraquara e nesse mês de setembro a gente já confirmou 287 casos com 8 óbitos. Olha, tomara que estejamos chegando ao fim dessa verdadeira loucura que foi a pandemia, o Covid-19. Mas, segundo os entendidos, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, mais um pouco, minha gente. Daqui a pouco a vacina já vai chegar e a gente vai conseguir voltar à normalidade. Aquele almoço de domingo com toda a família reunida, parentada reunida, tomara que isso venha logo, é para isso que nós torcemos. Tudo o que de pior pode acontecer é uma tal segunda onda ou uma retomada dessas contaminações sem controle e há um antídoto para isso. Lavar as mãos, higienizar e também usar a máscara e tentar dar uma controlada nas aglomerações. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar pelo menos, né? Bem, a questão do trânsito sempre vai estar presente no nosso programa. Nós sempre alertamos a você que está neste momento retornando à cidade de Piraquara, seja pela Avenida Iraí, seja pela João Leopoldo, seja pela rodovia que liga 4 Barras a Piraquara. Muito cuidado porque essa época do ano ela é muito comum termos a neblina nesse horário, né? Já um pouquinho mais cedo tínhamos a incidência da neblina, a temperatura caiu e você tem que tomar cuidado para não sofrer acidentes.
Nós falamos na semana passada aqui, começamos uma campanha, infelizmente nada mudou, tivemos dificuldades em conseguir informações junto à Polícia Rodoviária Estadual e também ao Corpo de Bombeiros, sediado em São José dos Pinhais, porque infelizmente temos registros de inúmeros acidentes na rodovia João Leopoldo Jacomel. E nós fizemos aqui um apelo, né? A cidade precisa se unir para que essa obra seja terminada. Não há mais como admitir que ela fique no escuro durante todo esse tempo. Afinal de contas, o dinheiro público foi empregado, houve um roubo de cabos, segundo as informações, mas que remonta a 350 mil reais. A cidade precisa se unir, cobrar as autoridades, cobrar a empreiteira para que essa obra seja concluída. Bem, a Camille ainda está a postos e nós temos aqui uma questão que fala sobre esse reinício da semana sem iluminação na rodovia João Leopoldo Jacomel, e tem também uma outra informação que tem nos intrigado, as pessoas acabaram entrando em contato conosco para perguntar sobre se o semáforo em frente à matriz, a Igreja Matriz, na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Piraquara, que está funcionando só intermitente com a cor laranja, né, Camille? Eu não sei exatamente se eles querem desativar esse sinaleiro ou se ele está com um problema. Você tem informação sobre isso, por favor? Sim, nós entramos em contato com a prefeitura e ela informou que realmente houve um problema de funcionamento com o semáforo e que a empresa terceirizada já fez os ajustes necessários ali naquele semáforo em frente à Igreja Matriz. Em nota, a prefeitura também informou que toda a manutenção de semáforos em Piraquara é terceirizada. Automaticamente, quando o aparelho apresenta algum problema, ele emite um alerta para essa empresa para que então ela venha o quanto antes fazer o ajuste. Nesse caso demorou alguns dias, né, como você falou, as pessoas até entraram em contato conosco, mas nesse momento ele já foi ajustado. Mas atenção para os motoristas, porque a prefeitura informou que nas próximas semanas ele vai passar, esse semáforo em frente da Igreja Matriz vai passar por novas manutenções, então uma atenção redobrada ali para aquele semáforo. Eu pensei que eles iriam deixar, estavam fazendo um teste para ver se eliminava aquele sinaleiro. Não sei se ele é tão necessário, não sou técnico, não vou me atrever a avaliar, mas quem sabe pudéssemos ter ali futuramente uma rotatória ao invés de um sinaleiro. E bastante tempo para ser consertado, né? Bem, hoje nós temos um dia especial aqui e gostaríamos de cumprimentar os seguidores da página Piraquara Sincera. Daqui a pouquinho uma surpresa. No próximo intervalo teremos a participação, um presente concedido aqui aos organizadores da página Piraquara Sincera, que vão trazer essa lufada de humor ao nosso programa, deixar mais alto astral, e você, tenho certeza, vai gostar. Quando nós convidamos o Rafael Renan para nos dar essa entrevista, ele que é secretário do Desenvolvimento Urbano da cidade de Piraquara, a preocupação que ele teve, por ser uma pessoa muito séria, um grande profissional, era de que houvesse uma conotação. Nós precisamos registrar, falamos isso no primeiro programa, mas vamos reiterar hoje, de que o nosso programa não é um programa de políticos, é um programa sobre política. A escolha desse tema, de fato, foi porque nós já tínhamos esse sonho, fizemos alguns ensaios no ano passado com algumas lives entrevistando personalidades da cidade, e o desejo era transformar esse espaço num programa. O sonho é termos um programa diário. Como a produção é muito cara, a produção de conteúdo, a questão dos equipamentos também, e a disponibilidade de horário da equipe também não permitiria, começamos fazendo um programa semanal, todas as terças-feiras às 19 horas. É o que está acontecendo. Bem, e o tema eleições foi escolhido por quê? Porque sempre Piraquara, assim como outras cidades da região metropolitana, mas especialmente Piraquara, se ressentem de uma cobertura sobre os assuntos da nossa cidade. Nós não temos uma rádio, além das comunitárias, nós não temos um jornal que tenha circulação periódica e frequente, e isso faz com que fiquemos dependentes das redes de TV e jornais da capital. Eles têm assunto da própria capital, assuntos de inúmeras outras cidades da região metropolitana, e a gente sempre fica em segundo plano, ou ficava. Eu quero fazer uma confidência agora ao Rafael, que é a seguinte. Nós criamos esse programa por quê? Porque é uma declaração de amor à cidade de Piraquara, é um tributo,
né? Eu particularmente moro aqui há 23, 24 anos, tenho meus filhos aqui, e nós não tínhamos essa oportunidade para trazer notícias sobre a cidade. Não havia um canal até o surgimento deste canal que pretende ser imparcial e não simplesmente depolítico. Por isso que eu quero que você fique muito à vontade. Eu digo também que havia duas preocupações na minha humilde avaliação. Não havia um meio de comunicação e uma cidade com essa pujança, com esse tamanho, com os problemas que ela apresenta, também não tinha e ainda não tem um plano diretor, que me parece ser fundamental para o futuro de uma cidade que quer ser organizada e que quer ter progresso. Então, eu queria te cumprimentar, te agradecer, Rafael, pela confiança, por você estar aqui. Você tem teus compromissos particulares, os teus estudos, não é, que você interrompeu, a tua pós-graduação, para também prestar esse serviço à cidade de Piraquara. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Emerson. Obrigado pelo convite. Muito boa noite para vocês, boa noite para a equipe, uma equipe grande responsável por esse programa. Parabéns pela iniciativa. De fato, Piraquara precisa e com certeza agradece essa iniciativa que vocês estão tendo. Quanto ao plano diretor, importante deixar claro que Piraquara já tem um plano diretor. O plano diretor foi instituído em 2006, através de uma licitação que então foi feita, uma empresa que foi contratada e o plano existe, uma lei municipal com seus parâmetros. O que acontece é que pela legislação todos os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter o plano diretor e esse plano deve ser revisado a cada 10 anos. Então o plano ele prevê metas e ações necessárias para esses próximos 10 anos, algumas vezes um pouco mais longo do que isso. E cada 10 anos você tem que revisar, tem que ver o que deu certo, o que deu errado, o que tem que ser revisto e propor melhorias então. Que bom. E a importância desse plano? Eu, particularmente, não sabia que ele já tinha o plano, porque até mesmo as autoridades têm dito que não existe plano. Ele deve ser renovado de 10 em 10 anos, ele está atrasado, então, porque se ele é de 2006, nós já estamos em 2020 e tivemos um agravamento agora por causa da pandemia também, né? Mas eu gostaria que você didaticamente nos dissesse por que um plano diretor é tão importante para uma cidade. Perfeito. Então, assim, o plano diretor, o objetivo dele é instituir a legislação que vai vigorar com relação ao uso e ocupação do solo. Então, lá vai estar escrito o que você pode fazer em cada região, o que você não pode fazer. E aquilo que é possível fazer e de que maneira tem que ser feito. Então, além disso, as políticas públicas necessárias para que a cidade atenda, né, a todos os interesses da comunidade. Uma cidade é feita de pessoas, é feita de meio ambiente, é feito de animais que estão vivendo nas cidades e também das empresas que ali estão. E tudo isso tem que acontecer de uma maneira organizada, de uma maneira harmônica, para que todos ganhem. O plano diretor que venceu em 2016, foi iniciado na época o processo para a revisão do plano. Contudo, o Ministério Público fez uma série de apontamentos que acabou tendo que ser revisado. A empresa que nós estávamos visando contratar, a licitação que estávamos fazendo, teve de ser suspensa. Aí conseguimos montar um edital novo. O CAL, que é o Conselho dos Arquitetos, e o CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, começaram a brigar em cima do nosso edital, porque eles queriam que ou fosse só engenheiro ou fosse só arquiteto responsável pelo plano. E existe uma lei federal que diz que tem que ser o arquiteto, então tudo isso tomou nosso tempo. Infelizmente, nós gostaríamos que hoje Piraquara já tivesse um plano diretor atualizado, mas talvez há males que vêm para o bem. Então, hoje é o momento que isso está acontecendo, é o momento que nós podemos aí estar divulgando e é muito bom esse programa estar chamando a atenção para esse assunto. Nós já tivemos uma audiência pública realizada, né? Nesse contexto, aliás, o plano diretor é feito a partir de uma lei que o regula, e essa lei determina que existam algumas audiências públicas, a efetiva participação da população, do cidadão, do morador da cidade, opinando sobre o que ele acha interessante, aquilo que ele acredita ser importante, aquilo que não é. Enfim, eu pergunto, até agora, do que foi realizado, você acha suficiente? Porque ela foi interrompida, ainda restam algumas audiências a serem realizadas, né? Mas você entende que, primeiro, a adesão tem sido a ideal, e a participação nessas audiências tem sido a ideal para um plano diretor ser concluído com sucesso? Veja, não existe um mínimo previsto em lei, mas é evidente que quanto mais participação, melhor. Eu estive à frente da Secretaria de Meio Ambiente quando então participei da finalização do Plano Municipal de Saneamento Básico, que tem as mesmas etapas de um plano diretor, por exemplo, ou de um plano de mobilidade que nós estamos
já com uma empresa contratada, para daqui a pouquinho estar fazendo, e a adesão quanto maior, melhor. No plano de saneamento, a audiência em que teve maior participação, a gente tinha 40 pessoas. Já no plano diretor, a primeira audiência que você acabou de citar, tinha mais de 100 pessoas. Então eu diria que sim, hoje a adesão está sendo interessante, maior do que o normal, mas para a gente, quanto mais pessoas participarem, melhor. Nós temos 115, 120 mil habitantes em Piraquara. Por que não pelo menos 1.000 pessoas estarem diretamente acompanhando, participando, mandando propostas, etc.? Sem dúvida. E você tem a previsão da retomada dessas audiências já ou não? Então, é importante esclarecer isso. A primeira audiência que nós fizemos foi de lançamento do plano diretor. Aí nós fizemos agora a etapa de diagnóstico. O diagnóstico já está pronto, já está divulgado no site da Prefeitura e nós precisamos fazer então uma audiência para discutir o diagnóstico com a população. No entanto, por conta da pandemia, não está sendo possível realizar esse tipo de evento, com aglomerações, enfim, concentrações com mais de 30, 40 pessoas. Então, qual foi a alternativa? Suspendemos por 90 dias o contrato, até que a gente percebesse como que as coisas iam se comportar, até que os órgãos fiscalizadores definissem a maneira de operação, como que poderia estar dando continuidade. Foi emitida então uma recomendação técnica pelo Ministério Público, onde eles dizem que o ideal é que não se pare o trabalho que já iniciou, até para não desmobilizar as pessoas que tiveram interesse no assunto. Aí nós fizemos então com essa nota técnica um ajuste no contrato, uma revisão do contrato e incluímos etapas chamadas de videoconferências. Serão audiências públicas online, parecida com isso que a gente está fazendo agora, mas elas não vão ter validação popular. Elas vão ser apenas para que o trabalho continue, as pessoas estejam cientes, mas é necessário que quando terminar a pandemia, esperamos que até dezembro a situação esteja bem mais sob controle e possamos então retomar as audiências presenciais para que então faça essa audiência para a validação popular ser completa, né? Tá certo. Uma das nossas intenções com a geração e a criação deste programa nessa época de eleições era justamente para prestar essa contribuição ao debate, né? Porque esses programas iniciais, eles tiveram alguns temas. A semana passada falamos sobre o Portal da Graciosa, a necessidade de se criar em Piraquara espaços para indústrias, né? Desde que sejam bem fiscalizados, mas a ideia é gerar temas, discussões, perguntas, para que sejam feitas aos candidatos a prefeito, que vão ser definidos até amanhã ou depois de amanhã, com o término das convenções dos partidos. Já temos alguns prefeitos confirmados, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. E a ideia, trazendo o Rafael aqui hoje, que é a pessoa mais indicada nesse contexto do plano diretor, porque ele está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, é justamente para que a gente possa contribuir com o nosso espectador no sentido de formar a sua opinião. Na semana passada esteve aqui o César Sete, ele que é presidente da APIP, né, a associação que defende a ideia de que Piraquara precisa ter uma legislação mais condescendente, mais amigável à indústria, né, para a geração de empregos, para que o desenvolvimento chegue à nossa cidade. Eu começaria perguntando a você objetivamente, né, sem você avançar nenhum sinal do que você pode falar em termos genéricos, sem que falemos a respeito exatamente do Portal da Graciosa, mas nesta questão industrial, no que o plano diretor pode contribuir para tentar fazer com que sejam desamarradas essas amarras que fazem com que a cidade não consiga se desenvolver nessa área. Veja, Emerson, se nós observarmos as cidades que têm polos industriais, muitas delas, ou a maioria, são bem-sucedidas com relação a isso, porque gera-se emprego, gera-se renda, gera-se impostos, enfim, o ciclo gira e a cidade ganha com isso. Piraquara, vou copiar a sua frase da entrevista com o César, não tem como ser contra uma coisa dessa. Porém, tem uma série de regulamentações que excedem, ou melhor, que transcendem o município, né, que a gente não tem dominância. Então, não tem como dizer o que é possível ou não sem que alinhe com a Comec, com o Instituto das Águas, com o Instituto Ambiental do Paraná, que era o IAP, agora é o IAT, enfim, Ministério Público também. Então, qual que é a estratégia do município hoje? Nós reconhecemos que Piraquara precisa de alternativas
para melhorar a sua arrecadação e, com isso, cuidar melhor da sua população. Até uma informação assim complementar à frase do César na última entrevista: Piraquara não arrecada 60 milhões por ano. Piraquara arrecada 220 milhões por ano. Essa é a arrecadação de 2019. 2020 tende a ser um pouco maior, apesar da crise. E com os anos vai aumentando, né? Mas isso não é suficiente para a gente cuidar da nossa cidade. E embora pareça muito dinheiro para uma pessoa física, não é muito dinheiro para uma cidade, quanto mais o tamanho de Piraquara com a população que nós temos. Você é um morador, nasceu em Piraquara, é um filho da terra e muito bem preparado. É um dos bons quadros que nós temos e deve servir de incentivo para os jovens da cidade seguirem e trilharem esse caminho dos estudos do aperfeiçoamento para que a cidade possa crescer. Uma cidade é feita de pessoas. Os polos industriais virão, as indústrias virão, mas sem as pessoas não se tem como avançar. Eu te pergunto, como morador de Piraquara, como nascido aqui, qual a contribuição ou qual a tua opinião sobre a questão industrial? Você que já esteve à frente da Secretaria de Meio Ambiente também. O que é que se pode fazer? O que se precisa fazer, já que você citou que é preciso ter essa representatividade junto a órgãos estaduais e federais? Qual é a pedra de toque nessa história toda? O que nós precisamos prestar atenção e fazer pressão para que isso aconteça? Bom, eu diria o seguinte: Piraquara, por conta das barragens e da característica de manancial, assim como outros municípios no Brasil e no mundo que têm essa vocação ou então essa missão para com a sociedade, ela tem essas restrições ambientais. É fato que Piraquara tem muitas restrições ambientais, porém, não é verdadeiro um discurso que ao longo do tempo foi utilizado de que em Piraquara não pode nada. Isso aí é um discurso que foi utilizado para desincentivar a criação de empresas que não são poluentes, por exemplo, e poderiam ter acontecido. Então, o que a gente precisa, primeiramente, é saber que hoje a Prefeitura tem uma estrutura para analisar qualquer tipo de empresa ou de empreendimento. Então, quem deseja investir em Piraquara tem plena condição de dar entrada no processo e saber o que pode e o que não pode. A gente tem hoje pleno conhecimento da nossa legislação, daquilo que é possível licenciar, e existem empresas que nos procuraram ao longo desses 8 anos e, mas dizia-se que não podia, e ela conseguiu abrir em Piraquara. Então, depende muito do caso. Essa questão dos órgãos ambientais, essa pressão que é necessária, que é importante, salutar, ela vai acontecer da seguinte forma: através do diagnóstico, onde a empresa identificou áreas que poderiam ter um outro tipo de utilização, nós precisamos fazer o convencimento das autoridades ambientais, principalmente, de que aquilo tem ou não risco para ocupação diferente do que está proposto hoje. Porque essa questão do risco, os rios que estão aqui na região onde nós estamos agora vão até o Guarituba e chegam a Pinhais, onde é feita a captação de água. A captação de água não é feita diretamente na barragem, ela é feita lá em Pinhais. Então o rio atravessa todo o município para aí então ser captado. E claro, você vai me fazer uma pergunta: por que não capta aqui? Não capta aqui porque é mais caro você fazer a estrutura que já existe lá, levar essa água para lá. Teria que construir toda a estrutura de purificação da água que já existe em Pinhais e também em Curitiba, ali próximo da divisa com São José dos Pinhais. Tá certo. Eu vou fazer uma última pergunta agora neste bloco e daqui a pouquinho nós vamos ter a novidade aí em relação ao Piraquara Sincera, a participação do Piraquara Sincera em nosso programa, trazendo humor, trazendo uma pitada de picardia, enfim, você vai saber daqui a pouquinho e vai gostar. Houve uma verdadeira explosão das tais casinhas populares, Rafael, na nossa cidade, por conta dos planos habitacionais dos governos recentes do PT, né, do Lula, da Dilma. A Minha Casa Minha Vida, teve muita gente que ganhou dinheiro aqui em Piraquara com isso, né? Obras, algumas delas muito boas, outras nem tanto, né? Os problemas começam a aparecer agora, depois de alguns anos, mas o fato é que existe um decreto que acabou limitando essa possibilidade, né? É um consenso de que, você pode confirmar isso, de que já não é mais possível fazer o que foi feito neste momento, porque há uma restrição e os terrenos eles devem ter no mínimo 500 metros quadrados para abrigarem uma moradia. A pergunta que chegou para nós é se dentro do plano diretor há algum tipo de tentativa no sentido de flexibilizar essa lei para que se possa fazer residências um pouco melhores do que as casas do Minha Casa Minha Vida, como sobrados, por exemplo, sem uma restrição tão grande. Já há algo nesse sentido? Sim, Emerson.
Esse decreto que você comentou é o decreto do governo do estado, foi emitido em 2015, é o decreto 745. Ele não atinge somente Piraquara, atinge todos os municípios que têm área de manancial. Então tem Mandirituba, Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais um pedacinho, Quatro Barras, Campina Grande, enfim, vários municípios que têm essa característica de manancial. Qual é o objetivo desse decreto? Na época, a maior parte dos planos foram feitos em 2006, 2007, por conta da instituição da obrigação de fazer o plano. Então, esses municípios que têm manancial, que têm área de manancial, eles estavam com características semelhantes. E estava acontecendo bastante criação de condomínios, como você citou agora, nesses municípios. E o Estado percebeu que estava havendo um adensamento muito rápido, com pouco planejamento, e de uma maneira que seria difícil de você corrigir. Se nós pegarmos alguns bairros de Piraquara, como a Planta Deodoro, como São Cristóvão, como a Vila Macedo, como Santa Mônica, enfim, saíram muitos condomínios dessa natureza que você comentou agora, várias casinhas no mesmo lote. Então eles, na ânsia de resolver esse problema, eles criaram esse decreto para que parasse, congelasse e eles pudessem estudar uma maneira, tivesse a revisão. Em 2015 os planos estavam vencendo, então os planos seriam revistos, seriam feitas novas propostas e aí sim poderia retomar a construção de condomínios. Então Piraquara já tem atuado ativamente com o governo do estado para que esse decreto seja revisto. Existe já uma minuta desse decreto que é feita, claro, com supervisão de todos aqueles órgãos que eu comentei agora, e a gente espera que até o final do ano esse decreto seja emitido. Com isso, novas regras serão postas. Hoje são 555 metros para cada unidade, isso no caso de condomínios. A gente espera que isso reduza, não sabemos ainda para quanto. Antigamente era bem menos do que isso. Quando tiver essa regra, paralelo a isso, o plano diretor está acontecendo, a gente vai ajustar o nosso plano diretor. Então, o plano diretor não tem poder de fazer pressão sobre o decreto, porque ele fica refém do decreto, ele tem que seguir o decreto. Por isso que o decreto deve ser mudado ainda esse ano, para que os municípios que estão revendo seu plano possam adaptar o plano a esse novo decreto. Muito bem. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as invasões e sobre regularização fundiária. O Rafael vai tomar uma aguinha agora, vai descansar um pouco. E neste momento, eles são um fenômeno em Piraquara. Cada vez mais seguidores. Piraquara Sincera, hoje estreando aqui no Te Vejo Canal, no Piraquara 19 horas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente agradecer ao Emerson e toda a equipe aí pelo convite e a todos os nossos seguidores aí que fizeram chegar onde é que nós estamos. Estamos aqui, ao vivo, aqui na TV, no programa Piraquara 19 horas. Então, agradecer você que está ligadinho aí nas nossas redes sociais. E eu estou perguntando, pessoal, aí, queria até que você que está nos assistindo aí mandasse se já chegou a nota de R$200 em Piraquara. Se você for lá no nosso Instagram, você vai ver que tem uma nota fake rolando aí, que não é um duzentão de verdade, hein, pessoal? Tem que ficar ligeiro aí. Então, se você já pegou essa nota de R$200 aí, manda aqui para nós uma foto, ou pode mandar ao vivo. A gente queria ver ao vivo aqui, podia trazer nossos estúdios aqui, né? Mas então, ficamos aguardando vocês. Quero saber, é o desafio. Tem nota de duzentão já na praça aqui em Piraquara ou não tem? É isso aí, pessoal. Obrigado. E eu volto no final do programa com novidade. Vai ter um sorteio aí nos próximos programas aqui e eu vou apresentar para vocês. Tá certo? Vai com você aí, pessoal. Sejam bem-vindos. O Piraquara Sincera, esse fenômeno, muitos seguidores. Tomara que vocês tenham cada vez mais. E agora, nessa nossa parceria, muitas outras novidades virão. Você pode fazer suas perguntas através do WhatsApp, no nosso Piraquara 19 horas, né? 9962, deixa eu ver aqui onde é que está o número, 99262-2918. 99262-2918. O Piraquara 19 horas tem um oferecimento de Conexão Shop e Zooplan, Centro Médico Veterinário. Nesse início deste novo bloco, nós vamos falar sobre as últimas semanas, né? Nós recebemos aí a informação, você que acompanha as nossas redes sociais viu que postamos a notícia da semana retrasada de que o candidato Gabão teria tido as suas contas negadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso fez com que ele tivesse um problema do ponto de vista eleitoral. Há aí uma questão que envolve recurso, né? Ele não está impossibilitado de participar das eleições, mas nós vamos discorrer sobre isso nos próximos programas. Certamente que há já algum recurso nesse sentido, porque o órgão, o Tribunal de Contas do Estado, não tem o poder de cassar ou de proibir um registro de candidatura.
Ele simplesmente informa ao Tribunal Regional Eleitoral e este sim é que toma a decisão, mas abre a possibilidade de defesa de recurso para o candidato. Durante esses programas que nós devemos fazer a partir de agora, com a entrevista dos candidatos a prefeito em Piraquara, traremos também uma lista dos candidatos considerados ficha suja para prestar esse serviço à nossa cidade e para que possamos avançar. Já que hoje é o Dia Internacional da Democracia, é bom que fique aqui esse registro e esse compromisso. Nós temos, me parece, depois de 130 anos, Rafael, depois de 130 anos, uma primeira candidata mulher à Prefeitura de Piraquara, ao cargo executivo de prefeita da nossa cidade. E a Camille tem o nome dela e mais informações. Vamos lá, Camille. Exatamente, Emerson. É a Carla Montanarim, do Partido Avante. Por enquanto, a gente ainda não confirmou qual que vai ser o vice dela, né? As convenções elas estão encerrando até amanhã, mas ela já está como candidata pré-candidata a prefeita. Então, ao que tudo indica, nessas eleições nós teremos uma mulher concorrendo aí ao cargo executivo. E nós também já temos alguns confirmados dos outros candidatos a prefeito. O Valdir Negão da Pizzaria, ele já está confirmado como candidato, com o prefeito Taborda, o Tielo com o Varelas como vice e o professor Josimar com o Rivas como vice. O João Guilherme acabou de confirmar também em convenção a candidatura à prefeitura com o William Sodré como vice. Que bom, tá aí, tá se formando agora esse conjunto de entrevistados, porque afinal de contas, após o dia 27, nós estaremos entrevistando os candidatos a prefeito da cidade de Piraquara. Relembrando que este programa foi feito e foi idealizado e inaugurado nesta época justamente por isso, porque entendemos que a prestação de serviço, ou a melhor prestação de serviço que nós poderíamos prestar à nossa cidade é trazer esse espaço para o debate, para as entrevistas, para conhecer quais são as propostas dos candidatos que estarão pedindo o nosso voto daqui a alguns dias. Você tem mais alguma informação, Camille? Por favor. Sim, a respeito das aulas, né? Há uma polêmica muito grande porque nós não voltamos às aulas ainda e as crianças olha, os pais não aguentam mais, minha gente. Precisa voltar para a aula com todo o cuidado. Eu vi agora aqui no site UOL que em São Paulo as particulares estão retomando as atividades, as crianças não vão para a aula todo dia, ao mesmo tempo. Será feito um cronograma para que qualquer risco, a maior parte dele, seja eliminado. E nós precisamos seguir esse exemplo, senão o ano vai ser perdido. O que é que diz a respeito disso, o que dizem as nossas autoridades aqui em Piraquara, Camille? Então, no finalzinho de agosto, as atividades curriculares foram retomadas nas escolas municipais. Então, a gente não vai ter aula presencial ainda, justamente para ter esse cuidado, para evitar uma segunda onda, evitar o aumento de casos, mas as crianças já estão aí tendo que fazer atividades curriculares. E, essa semana, algumas escolas já estão distribuindo o segundo caderno de atividades para crianças do 1º ao 5º ano. Entre as escolas estão o CEMEI Felipe Zellner, a Escola Municipal Guilherme Ribeiro e a Escola Municipal João Martins. É importante que os pais fiquem de olho na fanpage da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara e também na fanpage da escola onde o filho está matriculado, porque toda a divulgação de informações de entrega de kits de alimento, entrega de cadernos, ela está sendo divulgada através das redes sociais e também por WhatsApp. Que legal, que bom. E essa informação é importante. E você, mãe, que tem medo que seu filho vá para a aula, né? Mas coloque na balança essa questão sobre o ano perdido, né? E é preciso cobrar, sim, das autoridades que isso seja feito com muito cuidado, respeitando os protocolos indicados pelas autoridades de saúde. Nós temos uma boa notícia para a área cultural. Para quem promove eventos, né? Quem promove eventos e atividades culturais tem um incentivo do poder público para poder resistir a essa crise da pandemia. Aliás, o entretenimento, bares e restaurantes foram segmentos dos mais atingidos por essa pandemia. Não conseguiram voltar ainda e não tem mágica, né, minha gente? Uma hora o dinheiro acaba e a coisa fica muito complicada. No dia 11 de setembro, foi lançado o edital número 1 de 2020, que regulamenta sobre o inciso 2 da Lei Federal Aldir Blanc. Do que fala essa lei? O que determina essa lei, Camille?
de eventos, empresas, profissionais, organizações, microempresas que trabalham promovendo eventos artísticos, espaços artísticos e culturais. Essa lei ela foi sancionada recentemente, no dia 29 de julho, e ela dá aí um subsídio que pode variar entre 3 e 10 mil reais, conforme ali alguns critérios de pontuação, justamente para o pessoal do ramo de cultura, do ramo artístico, que acabou sendo diretamente prejudicado. O nome dessa lei, né, a Lei Aldir Blanc, ele foi dado porque esse escritor ele acabou falecendo em maio desse ano, justamente em decorrência do coronavírus. Então, justamente por conta disso, foi dado o nome da lei, recebeu esse título. E entre as pessoas, as instituições que podem solicitar o cadastramento no edital, estão os teatros independentes, escolas de música, de capoeira, cineclubes, centros culturais, bibliotecas comunitárias, comunidades quilombolas, festas, livrarias, sebos. A lista é bem ampla, assim, justamente para abranger todo mundo que trabalha no meio cultural e artístico. Quem quiser conferir o edital completo para saber como participar e quais são as categorias que podem ser enquadradas, ele está disponível no site da Prefeitura de Piraquara na íntegra. A nossa solidariedade aos profissionais do entretenimento, da cultura, da música, né, que acabam sendo mais atingidos com essa pandemia. Tem um outro problema aí, minha gente. A Sanepar está dizendo que vai aumentar a rigidez do rodízio de água. A Sanepar já está estudando deixar o sistema mais rígido se os níveis das barragens caírem para menos de 25%. Quem tem acompanhado as notícias na grande imprensa e até aqui mesmo no Piraquara 19 horas, tem acompanhado o drama, que é a falta de água nas casas, mas principalmente o baixo nível das nossas represas. Chega a ser assustador. Quem mora aqui, quem nasceu aqui em Piraquara, sabe do que eu estou falando, já tem como um dos principais programas de turismo de fim de semana, seja caminhada, corrida ou bicicleta, frequentando as nossas reservas de água, as nossas represas, e tem realmente registrado uma cena desalentadora. Houve uma queda no consumo no mês de agosto, mas de apenas 14%. A meta era 20%, o que não é suficiente, não é, Camila? Está estudando aí aumentar a rigidez do rodízio, né? Talvez fazer menos horas com água e mais horas aí com água totalmente suspensa, se o nível de consumo não cair e se a gente não tiver uma quantidade de chuva adequada para aumentar os níveis da barragem. E é importante que a população tenha hábitos de reduzir, né, o consumo de água, mas também que trabalhe como um alerta, né, que trabalhe monitorando quem está ao redor. A Sanepar, inclusive, criou um canal exclusivo para as pessoas denunciarem situações de consumo. Então, se você viu que tem algum vizinho que está desperdiçando água, ou até mesmo algum cano que estourou e que está vazando muita água e que a Sanepar não identificou, vocês podem mandar mensagem para o WhatsApp, para o número 99521-3022, que atende pelo WhatsApp, que é aí o canal Alerta Água da Sanepar, Emerson. Muito bem. Você também pode participar do nosso programa mandando suas perguntas através do telefone 99262-2918. 99262-2918. E aí acompanhar o programa, se você não conseguiu acompanhá-lo ao vivo, daqui a pouquinho ele estará no YouTube, para que você possa acompanhar na íntegra, compartilhar, avisar os amigos, para que tenhamos cada vez mais um canal forte de informação para as notícias da nossa cidade. Eu quero mais uma participação agora do Piraquara Sincera, mas antes disso eu vou trazer uma notícia aqui que diz respeito a, a situação em que se encontra a nossa agricultura. Na semana que vem nós teremos a participação aqui de Ernesto Kowalski. Ele é um dos agricultores da nossa cidade e que é um apaixonado e coloca em prática uma técnica chamada de aquaponia. Ele e um convidado da Emater, com o nome a ser confirmado ainda, estarão conosco na próxima terça-feira às 19 horas, aqui no Piraquara 19 horas. Este programa também tem a intenção de promover a integração da cidade. Área rural, centro, Guarituba,
é preciso que nós pensemos como uma cidade só, para que os desafios sejam melhor ultrapassados, para que a gente possa ter uma agenda que leve a cidade de Piraquara ao progresso cada vez mais. Mais uma pitada de humor no Piraquara 19 horas. Alô, alô, Piraquara Sincera! Fala, Emerson, olha que eu cheguei aqui agora. Cheguei quase motorizado aqui. Eu queria entrar andando nela, mas não deu muito boa aqui não. Mas queria agradecer o pessoal aí da Mike Zack Bikes, eu acho que falei certo, é isso, que mandou para nós esse brinde aqui que vamos estar sorteando no Dia das Crianças. Então fiquem ligadinho aí no programa aí na próxima semana que vamos estar colocando as regras para vocês, certo? Então pessoal da Mike Zack Bikes aí, muito obrigado. Pessoal, o assunto agora é sério também. A gente está tendo muita visitação aí devido à pandemia no Morro do Canal. E a gente deixou até um recado lá, que se o pessoal não respeitar o morro, nós já estamos aqui na frente do estúdio aqui com um trator, nós vamos pegar, vamos passar o trator ali e vamos nivelar tudo só para não ter problema de aglomeração. Então, vamos respeitar o morro vai estar aqui na nossa cidade para sempre. O morro não é um parque de diversão, não é um circo que daqui 10 ou 15 dias ele vai embora. O morro está aí para sempre, então vamos respeitar o Morro do Canal, que é um dos nossos cartões postais de Piraquara e é também devido à pandemia aí. Tá certo, Emerson? Então o pessoal respeita ou nós vamos passar o trator nele. O secretário não está gostando muito da ideia não, mas não tem problema. É só brincadeira. Certo, moçada? Obrigado, boa noite e semana que vem aí estaremos juntamente com o pessoal aí do Piraquara 19 horas de Piraquara Sincera. Valeu, obrigado pela oportunidade. Esse é o canal Te Vejo, recebendo Piraquara Sincera, esse fenômeno na nossa cidade. Você que acompanha a página no Instagram, @Piraquara Sincera, com os temas da nossa cidade, as questões engraçadas, né? Eles estão pegando muito no pé do Viu. Daqui a pouquinho nós teremos novidades aqui. Eles têm uns candidatos a vereador virtuais que vão trazer as suas propostas hilariantes dentro do nosso programa e do nosso canal. Nós estamos recebendo hoje para tratar do assunto Plano Diretor, Rafael Renan Batista. Ele é piraquarense, formado em Engenharia Civil, trabalha na Prefeitura desde 2013, já foi da Secretaria de Meio Ambiente, já foi da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e atualmente responde pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Ele é um filho da terra, atende sempre com muita atenção às nossas ligações, aos nossos questionamentos, atendeu gentilmente o nosso convite para estar aqui, ele que tinha um compromisso hoje de aula, né, de pós-graduação que ele está fazendo, mas o tema, por ser muito importante, por haver esse canal agora que leva essas informações da cidade até você, nos atendeu gentilmente. E eu dizia agora há pouquinho que o tema neste segundo bloco falará sobre as invasões de terra. Talvez uma das questões mais difíceis de se resolver, porque ele deve confirmar aqui, não depende só do município, mas é fato que temos aí várias áreas que precisam da tal regularização fundiária. E eu pergunto, Rafael, o plano diretor pode também ajudar nesse ponto, ou seja, de regularizar e até mesmo evitar novas invasões? Sim, o plano pode definir áreas de interesse social. Essas áreas são mais facilmente regularizadas. Contudo, o problema da invasão, que não acontece só em Piraquara, mas em todos os municípios, ele tem completa relação com a especulação imobiliária. Então, são grandes áreas que foram compradas ao longo do tempo, não foram ocupadas, ou seja, estavam lá vazias, sem ninguém cuidando, e aí as pessoas precisam de um local para morar, e infelizmente essa prática acontece, algumas vezes por desconhecimento ou por necessidade, outras por má intenção mesmo, e aí aconteceram muitas invasões em Piraquara, algumas em que a gente tentou ajudar de alguma maneira, que é o caso dessas últimas grandes que aconteceram no ano passado e no comecinho desse ano, outras que foram menores, acontecendo ao longo do tempo e hoje já são situações consolidadas. Mas o plano diretor poderá sim rever as áreas que podem ser ocupadas e que então a gente poderá instituir zonas de interesse social. Nós temos uma pergunta aqui que vem a calhar, né, sobre esse tema, em especial a suburbana. O que acontece ali? Tem a ver com a tua secretaria? O plano diretor pode influenciar nessa questão objetivamente ou não? Veja, Emerson, a tua pergunta é muito pertinente. E eu queria até contar, antes de falar da planta suburbana, algo que aconteceu aqui no município de Piraquara.
A maior parte dos loteamentos, ou seja, criação de lotes e ruas no município, aconteceu na década de 50, 60, no máximo 80. Então, que são os bairros, né? Planta Santa Catarina, planta Araçatuba, enfim, todos os bairros que nós temos hoje na cidade. O que acontece é que em 2006, quando foi feito o primeiro plano diretor, o Ministério Público e a Comec interviram nesse plano diretor do município e criaram algumas zonas em que não poderia ser feito nada. Zonas de restrição à ocupação ou zonas de preservação ambiental. Essas zonas de preservação ambiental ou de restrição à ocupação incidiram em cima de loteamentos já aprovados. Então você era dono de um lote de 1.000 metros, 360 metros, enfim, proprietário, tem matrícula, paga imposto, tudo certinho. Mas a partir daquele momento, em 2006, você já não podia construir nada naquele lote, porque o zoneamento mudou. Muitas pessoas deixaram o lote abandonado. Foi quando aconteceu na planta suburbana algumas ocupações. Alguns eram donos e não se conformaram com a situação da alteração do zoneamento e passaram a residir no seu lote. Outros foram comprando porque quem era proprietário já não tinha interesse e o valor mercadológico de Piraquara também era muito baixo até há pouco tempo, né? Os lotes aqui tinham um valor muito pequeno, então essas pessoas acabavam sendo às vezes de outras cidades, compravam para depois investir e coisa e tal, venderam esses lotes e a suburbana foi se consolidando. Então, deixa eu entender, na suburbana não há só invasão, há terrenos lá que são regularizados, é isso? Correto. Nós temos um estudo na suburbana, porque é um caso bem específico, né, pelo zoneamento. Então, nós fizemos uma coisa que se chama selagem, até por orientação do Ministério Público, e é uma política, é um procedimento previsto pelo Ministério das Cidades. Fomos em cada residência e conversamos com as pessoas. Olha, você não pode fazer mais nada, não pode ampliar, não pode mudar a casa, não pode vender, porque a gente está vendo como regularizar sua situação. Demos um código para ele que nós pintamos na casa, fizemos o cadastro da família inteira, das crianças, documentação, tudo, e mandamos ao MP esse cadastro. Infelizmente, as pessoas não respeitaram. Então, a situação da suburbana ficou hoje um passo mais distante da viabilização, da regularização. Porque quem está lá não respeitou essa selagem que foi feita em 2017. Eu era secretário de Meio Ambiente. Derrubaram até as placas, né? Era curioso porque a prefeitura colocava as placas para dar publicidade a essa decisão e as placas no dia seguinte ou alguns dias depois estavam no chão. Eu gostaria agora que você nos dissesse, Rafael, em que pé está a questão. O que nós temos hoje relacionado ao plano diretor de 2016 e o que pode ser mudado e que já há consenso para essa mudança e também, se você puder dizer, aquelas questões que são mais trabalhosas, que têm gerado maior contencioso, né, nessa questão. Uma das perguntas que chegou para nós, por exemplo, é por que Piraquara só pode ter prédio até 4 andares, se aqui não tem nenhum aeroporto próximo, por exemplo? Certo. A justificativa da questão da definição dos andares é o uso do solo, o potencial construtivo que aquele solo vai ter. Então, quando os municípios menores instituem as políticas não permitindo o adensamento através de prédios, é justamente para que a cidade tenha um número X de habitantes e não passe daquilo. Então, mas não é o caso de Piraquara. Pelo menos não é o caso de apenas 4 andares. Nós podemos 8 andares aqui no centro. Onde nós estamos agora, poderia existir um prédio de 8 andares, com habitações e com comércios. Era a lei que estava vigente e ainda está. Na revisão do plano diretor, nós imaginamos que algumas regiões permitam a construção de prédios, mas isso ainda está em fase de propostas. Por isso que é importante a participação das pessoas. De uma maneira geral, né? Hoje, com o que já se propôs, né? Vamos imaginar que a gente estivesse fazendo um passeio de ultraleve sobre a cidade. Né? Estamos chegando na cidade via João Leopoldo Jacomel, ali existe já uma ideia de centro industrial, não sei se ela é regularizada pelo plano diretor anterior ou se é uma pretensão, né? E a gente vai descendo a avenida. Queria que você desse uma panorâmica para nós do que é hoje e do que, essencialmente, que tem importância a ser citado, já há um consenso ou há propostas de que venha a mudar. Emerson, a gente hoje não tem nenhuma proposta que eu possa estar divulgando para você, porque a gente começou a fazer isso agora. Então, o que existe são opiniões particulares que a gente faz os estudos. Então, você comentou ali da João Leopoldo Jacomel. De fato, ali existem algumas empresas que se instalaram nos últimos anos, antes de 2013, e que até então o zoneamento permitia, a maneira que aconteceu estava de acordo. Hoje, a tendência é que aquilo possa ser
continuado e até ampliado, mas vai depender desses órgãos, como eu comentei. Hoje a rodovia João Leopoldo de Jacomel não pode ter um posto de gasolina, por exemplo, porque o zoneamento ali não permite essa atividade por ela ser potencialmente perigosa e um risco ambiental muito alto. Mas a tecnologia mudou, as maneiras de segurança também. Eventualmente pode ser que, através de uma situação um pouco mais complicada de licenciamento, mais exigente, sejam permitidos. Então, vindo para cá, passando ali o contorno. O próprio contorno é um grande exemplo. Nós temos um contorno que passa dentro de Piraquara que não pode ter um centro de logística, não pode ter um posto de gasolina também, enfim, tudo aquilo que tem nos outros municípios. E isso é uma reivindicação que o município tem feito. O próprio fechamento dos acessos que aconteceu no contorno prejudica esse tipo de situação de empresas ou até mesmo da comunidade que se utilizava daqueles acessos. Passando o contorno para cá, nós temos o núcleo urbano. Logo que nós entramos na cidade do lado direito, é hoje o que tem a zona de serviço, que seria a parte industrial de Piraquara. Ali, alguns tipos de empresas podem sim se instalar. Inclusive, existe um barracão grande ali construído já, né? Mas, infelizmente, não teve ainda o potencial de utilização que eles esperavam. Então, não foi alugado. E pela sua opinião, você é um profissional, está fazendo pós-graduação na área em que você atua, você já tem larga experiência, apesar da pouca idade, né? Sem nós tomarmos partido. A vocação da cidade de Piraquara, um centro industrial, teria mais a ver em qual região? Eu acredito que nos extremos e próximo ao contorno, mas isso tudo, como eu disse, depende dos estudos que nós estamos fazendo. Não é uma coisa muito simples e muito objetiva, porque envolve diretamente a parte do curso da água. Qualquer problema ambiental com vazamento de algum material, alguma coisa, pode cair diretamente no córrego, nos rios, que vão cortando o município e vão até Pinhais. Vamos continuar a nossa viagem. Estamos com um planador com ultraleve, um parapente descendo a avenida. Você disse que na avenida podemos ter prédios de até 8 andares, né? Isso vai até onde? Até a linha do trem? Perfeito. Até a linha do trem nós temos um zonamento que é as R3, R4, R2 e R1, basicamente nos núcleos urbanos. Então aqui na região central nós temos R3 e R4, onde pode 4 e 8 andares. Então, passando a linha do trem já começa outro zonamento, daí é outra regra. ZR3 permite quantos andares? 4. 4 andares. A nomenclatura para esse tipo de adequação vai do Z1 até 4. Até a 4. A Z1 é 1, é isso mesmo? Não, a Z1 são 2. 2 andares. Aí Z2, se não me falha a memória, também são 2. Aí Z3 são 4, ZR3 são 4 e ZR4 são 8. Continuando nossa viagem, nós temos um problema aí que deve estar sendo discutido no plano diretor, aliás, foi uma das indicações feitas na audiência pública. Existe um convênio entre a Prefeitura de Piraquara e o Estado, porque o que nós conhecemos como Avenida Getúlio Vargas, originalmente, é uma rodovia. E até a entrada dela, o término da João Leopoldo de Jacomel, se não me engano, no Hospital São Julián, e lá embaixo, a partir do trilho do trem, ela volta a ser oficialmente uma estrada estadual, uma PR. E isso afeta nos recuos, afeta no tipo de empreendimento que pode ser feito ali. Há alguma previsão no sentido de reformar isso e de ampliar esse acordo para mais longe, já que temos várias construções na subida do Kowalczuk em direção à Planta Deodoro e aqui mesmo na entrada da cidade que já não obedecem esses recuos? Há um interesse do Estado em estar passando a responsabilidade desses trechos de rodovia para o município. Porém, envolve uma série de coisas que tem que ser minuciosamente estudado, porque é um grande ônus. Embora pareça ter bastante bônus, é um grande ônus. Então, o Estado, o ano passado, comentou superficialmente isso daí através dos órgãos competentes, mas não foi aprofundado esse estudo. Então, eu não sei te dizer até que ponto é vantajoso ou não, mas, de fato, você não está errado quando diz que são trechos de rodovia com bastante utilização urbana, o que descaracteriza um pouco aquela concepção original, inclusive dos recuos, com previsões de futuros alargamentos e coisa e tal. Mas tem outras cidades que têm características parecidas, né? Então eles vão fazendo essa gestão mista e até que se defina uma situação diferente, né? Na semana passada, tem uma pergunta do WhatsApp, nós vamos conferir aqui. Eu peço que me tragam essa pergunta ou que me mandem aqui pelo nosso canal, Camille, e a gente já faz a pergunta do espectador.
Mas eu vi na semana passada uma movimentação dos moradores de Garopaba. Garopaba é um balneário, é uma praia de Santa Catarina. Existe lá uma perspectiva da chegada de um grande empreendimento com ondas artificiais, que você vai poder surfar, é um parque aquático, né? E os moradores estão se mobilizando, entendendo que a vocação da cidade não é para aquilo. Eles não querem, o pessoal de Garopaba quer sossego, quer investir sim no turismo. Eu vou te perguntar agora, explorando a experiência que você tem, para que nós possamos formular, inclusive, um consenso e perguntas para fazer aos candidatos que virão aqui ser entrevistados. Nós devemos pensar nesse contexto mais amplo, ou seja, sermos mais ousados, querermos nos tornar uma Piraquara industrializada, ou deveríamos optar por outras alternativas, como, por exemplo, o turismo? Você, como um morador de Piraquara, um filho da terra, que tem se especializado, qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Emerson, eu acredito que o sonho de uma Piraquara industrializada é absolutamente inviável. Se a gente partir de um pressuposto de imaginar que isso é viável, que isso pode acontecer e que nós façamos uma pressão para isso, não vai dar em lugar nenhum. O que a gente precisa é, primeiro, o turismo sim é uma das vocações de Piraquara. Nós precisamos desenvolver as áreas, criar incentivos para as áreas que têm potencial turístico, porque muitas vezes eu ouço que mas a estrada não é pavimentada. Não é isso que vai fazer o turismo acontecer. Os empreendedores precisam entender que existe muita gente querendo lazer, diversão, coisa e tal, e a gente precisa criar esse espaço. São José dos Pinhais tem alguns empreendedores que fizeram e têm sido felizes com relação a isso. Então a parte de turismo é uma das vocações, a questão ambiental é outra vocação, e aí sim a gente precisa no plano diretor estar trabalhando com relação às compensações ambientais. O município de Piraquara é pouco compensado pelas restrições ambientais que tem para a qualidade da água ser a necessária. Então isso vai ser, e a gente tem que se mobilizar, vai ser estudado bastante no PDUI, que é um plano que vai ser feito pelo Estado do Paraná, através da Comec, para estudar todos os municípios da região metropolitana. E aí sim, pequenas áreas com uso industrial, mais voltado para aquelas atividades de pouco risco, de poluição. Ok. Vamos à pergunta do WhatsApp, Camille. Exatamente, Emerson. Na verdade, são duas. A primeira é do Alex Ferreira. Ele perguntou qual que é o interesse da Sanepar em desapropriar imóveis, que ele fala que mora em um bairro onde a Sanepar ela escolhe ali alguns imóveis para desapropriar, alegando que vai ser instalada uma estação de tratamento de água, sendo que a maioria ali das desapropriações ficam a 150 metros da represa. E a segunda pergunta é do Luiz Cipriano. Ele pergunta quais seriam as alternativas para reduzir esse paradoxo entre as áreas com função social e as especulações imobiliárias. Quais seriam as soluções para chegar no meio termo ali? Com a palavra, Rafael Renan. Bom, com relação às desapropriações da Sanepar, infelizmente eu não vou saber responder, porque envolve um órgão do Estado, que nós não temos nenhuma participação, mas eu acredito que alguma explicação deva ter. Sugiro que ele mande para o canal exatamente qual é quadro e lote, cópia da matrícula, especificar qual o bairro que ele está, para que o canal possa estar consultando a Sanepar e trazendo a resposta ao telespectador. Com relação a esse paradoxo, o que eu entendo pessoalmente, e até pelo pouco tempo que eu tenho aí na prefeitura, que um dos agravantes que fez com que o Guarituba, que é a maior ocupação irregular que nós temos em Piraquara, e diga-se de passagem até pouco tempo, a maior ocupação irregular da América Latina, não à toa que o Estado e a União investiram mais de 120 milhões nos últimos 8 anos para estar fazendo pavimentação, drenagem, rede de esgoto. Então eu acredito que aquele congelamento que ocorreu em 2006, no novo plano diretor de Piraquara, ocasionou isso que eu comentei agora há pouco. A pessoa era dona, deixou de cuidar, a área ficou vazia, infelizmente, onde não pode nada, acontece de tudo. É o que a gente tem visto lá no Guarituba, por exemplo. Claro que algumas áreas ali, de fato, não poderiam ter sido ocupadas, mas outras poderiam sim ter sido ocupadas. Se o zonamento tivesse previsto usos e ocupações não poluentes, ordenados, etc., quem era dono teria cuidado, teria aprovado na prefeitura um projeto de loteamento, de condomínio, ou enfim, algum uso que estaria de acordo com a lei e que não estaria uma área vazia para ser ocupada. Então, como resposta à segunda pergunta, para diminuir essa distância entre as áreas de interesse social e o desenvolvimento, o que precisamos é de uma lei clara
e a tal segurança jurídica que se fala. É por aí? Exatamente. É o plano diretor que vai viabilizar, esperamos, esse novo zonamento para o Guarituba, para que o uso seja um pouquinho mais condizente com a realidade que nós temos lá e com a realidade de fato de preservação, de desenvolvimento daquela região. Você está assistindo o Piraquara 19 horas pelo Te Vejo Canal. Essa é uma iniciativa para trazer um meio de comunicação à nossa cidade que traga notícias sobre o local onde nós vivemos. O objetivo neste momento é entrevistar autoridades, entrevistar pessoas que possam falar de temas que servirão de conteúdo para as perguntas aos candidatos a prefeito da nossa cidade. Eu gostaria agora de encerrar a participação do Rafael Renan com a seguinte pergunta, justamente nessa linha, ou seja, dentro do que você tem como experiência, à frente do plano diretor da cidade, o que você deixaria como mensagem para nós, aqui do programa, para os nossos ouvintes, para a cidade em si, se você estivesse no nosso lugar? Que tipo de pergunta você considera relevante e que devemos fazer aos candidatos a prefeito e vereadores da nossa cidade que estarão à frente da Câmara e da Prefeitura a partir do ano que vem, quando se resolverá essa questão do plano diretor? Emerson, eu acredito que a primeira coisa que qualquer pessoa que esteja interessada em ocupar um cargo público no município de Piraquara precisa ter noção é do que representa o município, o que o município pode ser hoje, com as leis que são vigentes hoje. Quem não conhece Piraquara não vai ter condição de estar falando o que pode e o que não pode e trazendo propostas. Então a pergunta é, o que pode Piraquara? Piraquara é viável? Porque eu digo que a resposta é sim, Piraquara é uma cidade viável. Acabo de comentar para você que algumas empresas deixaram de vir para o município porque foram informadas de maneira errada de que aquilo não era viável, não era possível. E depois de um tempo procuraram novamente a prefeitura, através de outras pessoas, enfim, e descobriram que não era aquilo não. A legislação permitia, desde que tivesse alguns determinados cuidados, alguns procedimentos necessários instituídos na lei desde 2006. Então eu acredito que essa seja uma dica. Rafael, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela forma como você conduz o teu trabalho junto às secretarias que você já esteve à frente ou a que você está agora. Desejo boa sorte para você e muito sucesso. Obrigado, Emerson. Obrigado pela oportunidade e até logo. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Piraquara 19 horas, com a produção de Vitral Produções e produção de Calandra Produção de Conteúdo e num oferecimento de Conexão Shop e Zooplan Centro Médico Veterinário. Encerramos mais uma edição nesta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Semana que vem teremos a presença de Ernesto Kowalski para falar sobre a aquaponia e sobre os desafios que a agricultura de Piraquara vai enfrentar, tem enfrentado, e gerando também perguntas aos nossos candidatos nos programas seguintes. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.